pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prosebem. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sintam-se abraçados fraternalmente. Sejam bem-vindos a mais esse Evangelho no Lar. Para iniciarmos o nosso Evangelho, eu separei uma mensagem do livro Vida Feliz, capítulo 105, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e se chama Controle o Pensamento. Não deis os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes, que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. E aqui a benfeitora mostrando para a gente o quanto é importante nós trabalharmos a nossa mente, trabalharmos aquilo que pensamos, porque o que nós pensamos é o que nós somos, e de uma certa forma nós exteriorizamos isso, colocamos isso para o nosso próximo. Então, o que estamos pensando, o que estamos cultivando em nossa tela mental, tudo isso revela o que somos. E além disso, gente, é a nossa mente que estabelece a sintonia, a afinidade com os espíritos. Então, imagina só, uma pessoa que não tem bons pensamentos, não cultiva bons pensamentos, que será que ele vai atrair, né, para a vida dele? Então, é muito importante realmente que a gente tenha o controle daquilo que a gente pensa, porque isso se converte sim em atitudes, em palavras, em sentimentos, enfim. Precisamos ter bastante cuidado com aquilo que nós pensamos. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso Evangelho. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos respirar profundamente, vamos nos concentrar, elevar os nossos pensamentos ao Pai, deixando para trás, por uns instantes, os nossos problemas, os nossos desafios existenciais, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, que possamos, nesse momento, trazer para a nossa tela mental a figura excelsa do nosso Mestre amado Jesus, essa figura doce, sublime, radiosa, e olhando para o Mestre querido, que já nos abençoa, que já derrama sobre cada um de nós as suas bênçãos. Nós louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos dessa hora bendita, em que podemos nos reunir para meditar, para refletir um pouco mais sobre a luz do Teu Evangelho. Luz que vem iluminar a escuridão ainda das nossas almas. Então, gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Rogamos que nesse momento, durante o Evangelho, permita, Senhor, a espiritualidade amiga, que abençoe as nossas consciências, que possam, Senhor, nesse momento, desfazer todas as energias deletérias, todas as formas de pensamentos negativas, para que o nosso ambiente, Senhor, seja purificado, abençoado, e assim possamos, Senhor, bem absorver as lições de hoje. Gratidão, Deus Pai, gratidão, Mestre amado Jesus, gratidão, Espíritos amigos, queridos. Que assim seja. Que assim seja, amigos. Então, hoje nós vamos ler uma mensagem que foi trazida pelo Espírito Pascal na cidade de Sens, no ano de 1862. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 11, e se chama O Egoísmo. É uma mensagem grandezinha, né, um pouquinho,
E eu também trouxe umas questõezinhas do Livro dos Espíritos, que fala sobre o egoísmo. É um tema bastante importante para a gente refletir. E quem quiser pode acompanhar, certo? A leitura pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, capítulo 11, item 11. E o Livro dos Espíritos eu vou dar uma lida a partir das questões da questão 913, que fala sobre o egoísmo. Lá na parte das leis morais, que ele vai falar sobre a perfeição moral. Então, vamos iniciar fazendo a leitura aqui do item 11, tá? O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Que parágrafo inicial forte, né, meus amigos? Que palavras fortes que Pascal traz aqui pra gente. Ele já nos alerta que o maior monstro que nós precisamos combater dentro de nós é o egoísmo, que é o contrário da caridade. Veja, se Jesus nos orienta a prática do amor e da caridade, podemos dizer que o egoísmo é o contraponto dessas virtudes, é o antagonista delas, tá? Então, como que eu vou praticar o bem, como eu vou praticar o amor, como eu vou praticar a caridade, como eu vou praticar a piedade, o perdão, enfim, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que coloca os meus interesses na frente de tudo e de todos, não importa quem seja, eu não tenho respeito pelo meu próximo, o que importa para mim é a satisfação das minhas vontades, dos meus interesses, é o eu e eu, primeiro lugar. Eu já ouviu essa frase? Agora, primeiro lugar, eu, segundo lugar, eu, terceiro lugar, eu. Essa frase é uma frase extremamente egoísta, apesar de que algumas vezes, né, a gente fala para dizer, agora eu vou me priorizar. Mas essa é uma frase extremamente egoísta, porque nós não vivemos, queridos amigos, para nós apenas. E qual é a missão que todos nós temos aqui no planeta Terra? Qual é? É a de nos transformarmos intelectual e moralmente, né? Progredirmos nesses dois aspectos, mas também é nossa missão auxiliar o nosso próximo. Então, a gente contribui com a obra da criação, trabalhando em favor da humanidade, em favor do nosso próximo. E qual é o nosso próximo mais próximo? O nosso próximo mais próximo é a nossa família. Então, como é terrível, por exemplo, termos um comportamento egoísta dentro do nosso lar? Nós vamos nos tornar tiranos dentro do nosso lar, se pensarmos apenas em nós, achar que as pessoas devem viver para nos servir, para servir as nossas necessidades. Como é difícil viver com pessoas assim. São geralmente pessoas que a gente olha, né, e diz, caramba, como é difícil conviver com essa pessoa. E é isso que ele diz. Todos nós agora precisamos vencer a nós mesmos. A luta não é contra o nosso próximo. Porque a gente quer, né? A gente lê o evangelho e diz, fulaninho, esse evangelho é pra você. Porque egoísta é tu, viu, menino? Não é assim que a gente faz? Só que não é isso que o evangelho quer dizer. Não é dessa forma. O que ele está querendo orientar aqui é que a gente deve olhar pra gente. Se olhar no espelho, refletir e verificar o quanto ainda temos de egoísmo dentro de nós. E lutarmos para compreendermos o nosso comportamento e lutar contra ele.
contra, que eu digo, trabalhar de uma forma positiva para transformar o egoísmo, para mudar esse egoísmo, para retirar ele de nós e transformar em amor, em caridade. Claro que não se começa, né, meus amigos, de uma hora para outra. Esse trabalho, ele é um trabalho contínuo, de muitas existências, para que a gente possa realmente extirpar do nosso coração essa chaga. Então, veja, quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, foi por isso que eu trouxe ele, lá na pergunta 913, Kardec perguntou aos espíritos assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou seja, qual é o pior, gente? Qual é o pior dos vícios que a gente pode ter? Porque ele está conversando aqui sobre a perfeição moral. Então, para eu alcançar essa perfeição moral, de todos os vícios que a humanidade possa ter, Kardec pergunta: qual que a gente pode considerar assim o mais radical? Esse aí a gente tem que realmente ter muita atenção e cuidado com ele. E ele disse: já o dissemos inúmeras vezes, isso aqui é a espiritualidade respondendo, na 913. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal, gente, do egoísmo, de pensar em si, de só olhar para si, de não olhar o outro, de não ter um olhar caridoso, de não ter amor, de não ter carinho, não ter cuidado, não ter compreensão com o outro. Em só pensar na gente, em satisfazer a nossa vontade, o que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero, eu. Ele diz: disso deriva todo o mal. E se você parar para meditar, isso é verdade. Isso é verdade. Quando a gente começa a analisar os problemas, a gente vê que no fundo dele, o que tem é o egoísmo, é o danado do egoísmo. E ele diz: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E é verdade. Gente, se a gente pega todos os problemas que a gente passa e a gente começa a analisar, fazer uma grande reflexão sobre isso, a gente percebe que tudo no fundo é egoísmo. É nós olharmos mais para nós, para as nossas vontades e não olhar para o outro. Ele diz: por mais que luteis contra eles, por mais que vocês lutem contra os outros vícios, não conseguireis extirpá-los, ou seja, eliminá-los, enquanto vocês não atacarem o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Então, a causa de todos os outros, os vícios que a gente tem, de todas as outras imperfeições, é o egoísmo. Não adianta você ir só no efeito. O problema é no efeito. Você tem que extirpar a causa, eliminar a causa, e a causa é o egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Não adianta você ter nenhuma outra qualidade se você está com o seu coração cheio de egoísmo. Gente, como isso é sério. Como isso é sério. E ele diz, na 914, Kardec, né? Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, que nem eu disse que eu estava conversando com vocês, a gente coloca os nossos interesses pessoais, o eu, na frente de tudo. Ele diz: fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se a isso, ou seja, nós vamos realmente, Kardec pergunta, nossa, isso parece muito difícil. Muito difícil você imaginar que as pessoas vão abrir mão dos interesses dela e que vai tirar esse sentimento de egoísmo da gente. Então, será que isso vai acontecer? É isso que Kardec pergunta. E ele diz que à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disto, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Educação, minha gente, conhecimento. Bem que já se diz, né? O conhecimento liberta. E quando a gente trabalha a doutrina espírita, um dos pontos fundamentais, isso está lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, e se chama o ponto de vista. É você mudar o seu ponto de vista. Passar a ver as coisas não apenas do aspecto da matéria, do agora. É você se transportar, sair desse lugar que você está,
subir, olhar tudo como de uma montanha. Você olha do alto de uma montanha e você vê a sua vida e você vê que ela é um pontinho no mar de existências que você vai ter. E que o planeta Terra é só mais um pontinho ali da criação, é só mais um planeta. Aquela existência, por mais que ela dure 6 anos, 100 anos, ela vai passar, ela é efêmera. Então, quando você muda o seu ponto de vista e passa a considerar as coisas do ponto de vista do espírito, você começa a dar uma atenção relativa para a matéria. Porque, hora nenhuma, a espiritualidade diz que nós devemos abandonar a vida na matéria, se isolar e não fazer nada, de forma alguma. Devemos trabalhar, devemos estar na matéria, estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Essa é a frase que eu queria. Devemos estar no mundo, mas não sermos do mundo, tá? Então, gente, é muito importante a compreensão da vida futura. É muito importante compreender que nós somos espíritos imortais, que a nossa vida aqui na Terra é passageira, somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria. E que quando sairmos daqui, continuaremos vivos. E vou sair daqui como? Melhor? Porque terei outras existências, já tive muitas existências, não somos espíritos novos, recém-criados, tivemos inúmeras reencarnações já, e teremos milhares de outras. Então, quando eu tiver um problema, quando algo me atordoar, que eu pense, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena eu me comprometer? Vale a pena eu comprometer o meu espírito nessa existência? Com mais débitos, sendo que eu vim para aqui para me melhorar. Então, é essencial a compreensão da imortalidade da alma, a compreensão da pluralidade das existências, para que a gente mude o nosso ponto de vista. Com a mudança do ponto de vista, da educação do nosso espírito, neste ponto, nós vamos dando um valor relativo à matéria, o valor que a matéria merece, que é um valor relativo, porque ele é efêmero, ele é passageiro, certo? E deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que ele fez, que ele pergunta na 917, que eu achei muito importante a gente ler ela, porque Kardec diz assim, é uma resposta que é dada pelo espírito Fênelon. Fênelon, ele quem estuda a codificação sabe que ele é um espírito muito elevado, ele ajudou bastante na codificação, ele trabalhou muito na codificação, o espírito é elevadíssimo, de alta estirpe, e que Kardec pergunta qual o meio de se destruir o egoísmo, e quem vai responder é Fênelon. Olha só o que Fênelon fala: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Lembra que a gente precisa ter essa mudança de perspectiva do que é a matéria, do que é a vida na matéria, para a gente poder extirpar o egoísmo. Então ele diz, o egoísmo é o mais difícil porque ele resulta da influência direta da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. Então a sociedade ela ainda se organiza muito para que se priorize a matéria. Nossa sociedade quer o nosso bem-estar material, quer que a gente pense na matéria como a coisa principal das nossas vidas, enquanto não é. Ele diz, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, compreendendo a imortalidade da alma, compreendendo que no plano espiritual somos responsabilizados por tudo, que teremos várias existências, então nós começamos a partir daí, nessa compreensão, a nos educarmos e a mudarmos um pouco o nosso ponto de vista das coisas materiais. E ele diz, quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Ou seja, as nossas relações serão transformadas quando bem compreendermos a doutrina espírita, porque ela nos dá um ponto de vista relativo da matéria. O egoísmo se baseia na importância da personalidade, no eu.
né? Eu me dou muita importância. Ora, repito, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo, porque nós vemos que até nós temos uma importância relativa. Não é eu, não. Eu também, mas o meu próximo segue aí, ó, do ladinho. Eu tenho que ajudar ele, eu tenho que compreender, eu tenho que ajudar a humanidade. Não pode ser só o que eu quero. Aí ele diz, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Somos vítimas, muitas vezes vítimas do egoísmo do outro. E aí a gente diz, eu não vou ser mais besta não, agora eu e eu. Não é? Assim? E é isso que ele está dizendo. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, ele é levado a ocupar-se consigo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e este pensará menos em si, quando vê que outros pensam nele. Olha como muda. Quando a gente vê o outro pensando, né, pensando no bem da humanidade, no bem do próximo. E aí ele começa a ser influenciado por isso, e ele pensa menos em si, quando vê que outros pensaram nele. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Exemplo é tudo, né, gente? É tudo. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esse, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Nossa, muito forte, né, gente? Muito forte. Quem quiser pode dar uma lida lá a partir da questão 903 no Livro dos Espíritos e item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso Evangelho? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre querido, nós agradecemos por tanto que recebemos na tarde de hoje, no dia de hoje. Podemos refletir, Senhor, como é pernicioso o egoísmo e como devemos trabalhar os nossos corações para nos libertar, para extirpar de nós essa chaga que ainda nos preenche. Rogamos o vosso socorro, Senhor, para que possamos ter a força necessária, a coragem necessária para lutarmos contra essa imperfeição ainda tão enraizada em cada um de nós. Rogamos que derrame suas bênçãos sobre nós, mas também sobre toda a humanidade sofredora de encarnados e desencarnados, Jesus, que necessita tanto do vosso amparo. Mestre querido, fica conosco, nos abençoa, nos ilumina, hoje por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigada pela participação de vocês e espero vê-los em breve.